Bom, pessoal dos segundos anos, estamos aí, nosso isolamento social, uma coisa difícil de fazer, mas necessária para a gente evitar o alastramento aí da Covid-19. Espero que todos estejam bem. E vamos lá. Na aula passada nós vimos o Império Bizantino, que foi o que aconteceu com o Império Romano do Oriente. Hoje nós vamos dar uma olhada com o que aconteceu após a queda do Império Romano do Ocidente lá na Europa Ocidental, certo? Mas a gente vai dar uma olhada apenas no aspecto político. Politicamente, o que aconteceu naquela região após a queda do Império Romano do Ocidente. Então, de uma maneira geral, se estabeleceram diversos reinos bárbaros, os povos bárbaros, eles formaram alguns reinos e nós vamos dar uma olhada no mais duradouro, mais significativo desses reinos, que é o reino dos francos. Tá? Então, o assunto de hoje é o reino dos francos, tá? Como um exemplo do que foram os reinos bárbaros, dos povos bárbaros, né, que se desenvolveram na Europa Ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente. Então vamos lá. Queria começar esse assunto chamando a atenção para vocês para esse quadro. Tá? Esse é um quadro que não é daquela época da formação do Reino dos Francos, é um quadro do século XIX, na França, ok? E esse quadro retrata um episódio importante que marca a fundação dos reinos do Reino dos Francos. Esse quadro retrata o batismo de Clovis. Clovis é considerado o primeiro rei franco, o cara que começa a organizar esse reino, ok? E por que esse quadro foi pintado no século XIX? O século XIX é um momento de afirmação do nacionalismo em muitos países da Europa. E os franceses começam a debater qual seria a origem da França. Qual seria o fato fundador, o fato que marca a origem do povo francês. E muitos historiadores naquele momento apontavam o batismo de Clovis como o fato fundador do Reino dos Francos, que deu origem ao Reino dos Francos. Isso é uma coisa importante, porque o grande sucesso do Reino dos Francos, comparado com os outros reinos bárbaros, foi o fato de ele ter se aproximado da Igreja Católica com muita força. Então, a união entre os reis, os líderes religiosos ali, acabou possibilitando um fortalecimento e um desenvolvimento maior daquele reino. Então, o batismo de Clovis é o momento em que o Clovis, junto com seus guerreiros, se torna católico. E é o momento que inicia a aproximação entre os governantes do reino franco da Igreja Católica. Então, essa imagem é uma imagem que leva a gente a pensar um pouco sobre esses dois momentos da história da França. Quando a França começa a tentar estabelecer dentro da sua memória coletiva da historiografia um momento de origem do povo francês, e também nos remete justamente ao assunto que nós vamos estudar agora. Então, o batismo de Clovis é um quadro que faz a gente pensar um pouco sobre esse momento que vamos estudar. Tá ok? Então vamos lá. O Reino dos Francos. Olhando para esse mapa aqui, a gente pode perceber, nós temos aqui o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente e diversos povos, os anglos, saxões, burgúndios, vândalos, bálticos, eslavos, alanos, érulos, hunos, gépidas, ostrogodos, alamanos, e entre esses povos bárbaros, suevos, e entre esses povos bárbaros, os francos, que habitavam aqui o norte, o que hoje é a França. Tá ok? Então os francos eram um dos povos bárbaros. Se a gente olhar as datas aqui, é interessante para a gente entender o contexto. Por exemplo, os hunos, que saem aqui dessa região, invadem a Europa Ocidental, né, que naquela época ainda era caracterizada
como o Império Romano do Ocidente, entre 375 e 476 depois de Cristo. Os visigodos vão de visigodos, linha rosa, cadê os visigodos? Aqui. Eles invadem o Império Romano de 378 a 418. Os vândalos de 406 a 468. Os alanos de 406 a 430. Os ostrogodos de 489 a 493. Então, isso mostra para a gente um período em que essa região é assolada pela migração e invasão de diversos povos, o que vai contribuir, a gente viu nas atividades passadas, para a queda do Império Romano do Ocidente. Tá, ok? Os francos, que vivem nessa região, é um desses povos. Tá? Bom, a gente viu que em 476 d.C., o último imperador romano foi assassinado por Odoacro, rei dos Érulos, e ninguém teve mais força para se tornar um imperador e concentrar o poder naquela região. Então isso vai levar a uma descentralização do poder. O poder que antes, vou botar no mapa aqui, só um instante. O poder nessa região que estava na mão de uma única pessoa, o imperador romano, ele vai se descentralizar, vai passar para a mão de diversos líderes dos povos bárbaros. Então, cada líder bárbaro vai, na região que se estabelecer, puxar o poder para si. Então, há uma descentralização do poder após a queda do Império Romano do Ocidente. Isso vai levar a uma divisão em feudos independentes. A questão do feudo a gente vai estudar no próximo bimestre. Mas, por enquanto, vocês têm que entender que os líderes bárbaros eles tinham o costume de distribuir terra para os seus melhores guerreiros. Esses guerreiros pegavam esses lotes de terra e se tornavam senhores desses lotes de terra. Eles aplicavam a justiça, eles decidiam o que era certo ou errado dentro desses lotes. Então, eles passam a ter o poder vai ser muito descentralizado. Cada pedaço de terra aí vai se tornar independente um do outro, com o dono dessa terra exercendo o poder político. Isso que a gente chama de descentralização do poder. Tá, ok? Bom, essa sociedade que vai surgir após a queda do Império Romano do Ocidente vai ser uma tradição, vai se desenvolver a partir de uma tradição herdada pelos romanos e dos povos germânicos. Então, algumas coisas dos romanos vão permanecer naquela sociedade. O colonato, por exemplo, que vai passar a se chamar servidão, a Igreja Católica, que era a religião oficial do Império Romano, se torna a religião dominante nessas regiões. Então, algumas tradições vão permanecer do Império Romano, vão ter uma permanência naquela sociedade. Por outro lado, os povos germânicos também vão contribuir com a sua maneira de organização social. Os povos bárbaros, eles vão contribuir, por exemplo, transformando aquela sociedade numa sociedade extremamente agrária. O comércio vai decair, não vai ter muito mais comércio, não vai ter as cidades vão ficar despovoadas, certo? Então a sociedade vai se tornar uma sociedade rural, agrária. Aquela questão das leis escritas, dos tribunais de Roma vão desaparecer. A tradição germânica é resolver as coisas através da vingança, é o compromisso, é a honra, o código do guerreiro, que aparece em muitos filmes. Ok? Então, a sociedade vai se tornar uma sociedade rural, agrária, pouco alfabetizada. Então, essa é uma tradição mais herdada dos povos germânicos. Ok? Nessa sociedade, reis e nobres vão dividir o poder. Os reis continuam existindo, mas eles passam a ter um papel principalmente militar. O rei é o cara que defende o território. Ele não manda, ele não administra na terra dos outros proprietários. Tá? Então, que são chamados de nobres. Reis e nobres dividem o poder nessa nova sociedade. Tá? A igreja vai aumentar muito seu poder, a igreja católica. Isso vai ser fundamental para a gente entender o sucesso do reino dos francos, como disse no início. Tá, ok? E
Tá? Nesse contexto vai ser formado na região da Gália, França atual, o chamado Reino dos Francos, que nós vamos entender agora. E como já reforcei, ele teve um forte apoio da Igreja Católica e com isso conseguiu uma grande expansão. Tá? Então esse é o contexto de surgimento do Reino dos Francos. Tudo bem? Algumas dessas questões a gente vai retomar e aprofundar no segundo bimestre. Tá? Bom, aqui é uma imagem que retrata novamente o batismo de Clovis. Agora essa é uma imagem já medieval, da época do período. Tá? Então Clovis ele governou os francos de 481 a 511. Tá? Ele fazia parte de uma dinastia chamada Merovingia. Preciso decorar esse nome? Precisa. Muitas questões de vestibular sobre o Reino dos Francos vai abordar a questão das dinastias francesas naquele período. Então os merovingios são a primeira dinastia francesa. O que é dinastia? É uma sequência de reis da mesma família. Uma dinastia são reis que guardam parentesco entre si. Ao longo do tempo eles sucedem uns aos outros e isso forma uma dinastia. Então Clovis ele é considerado o terceiro rei da dinastia merovingia. Ele seria, a dinastia merovingia tem esse nome por causa de Meroveu. Clovis seria neto de Meroveu, que seria o primeiro rei mesmo franco ali, certo? Mas o Clovis ele vai ter importância por quê? Porque em 496 depois de Cristo, vejam, o Império Romano do Ocidente acabou em 476. Então nós estamos falando um acontecimento aí perto de 40, 50 anos após a queda do Império Romano do Ocidente. Clovis então se converte ao catolicismo, a imagem do batismo de Clovis. Isso vai atrair o clero, junto com o poder político, e gerou mais aceitação da população cristã ao poder do rei. Certo? Essa aproximação foi boa. Então, os reis protegiam o cristianismo e o cristianismo legitimava o poder dos reis. Em 630, o tempo foi passando, né? Em 639, o que acontece? Os reis merovingios eles começam a se distanciar do poder político. Eles começam a perder a vontade de governar. Tá? Então, eles são chamados por isso de reis indolentes. A palavra indolente quer dizer preguiçoso, certo? Então, os reis merovingios, eles se tornam reis indolentes. Eles não governam mais. Eles mantêm o status, o prestígio, mas eles terceirizam a administração dos seus reinos para outras pessoas. A pessoa que vai administrar no lugar do rei, ela tem um nome, ela tem um cargo chamado de majordomos. O que é o majordomos? É o administrador do palácio. E daí que vem a palavra mordomo, que é usada hoje em dia. O que é o mordomo? Mordomo é um empregado que administra outros empregados. Ele é um empregado de um cara muito rico, que o cara muito rico não vai ficar vendo o que os empregados estão fazendo. Ele tem um empregado só para ver o que os outros empregados estão fazendo. Esse é o mordomo. E a palavra vem de majordomos, que era o administrador do palácio na época dos reis indolentes da dinastia merovingia. Um desses majordomos, em 732, um cara chamado Carlos Martel, em 732, ele venceu os muçulmanos na Batalha de Poitiers. Bom, os muçulmanos, vocês têm obviamente ideia de quem são, a gente vai falar deles na próxima atividade, quando fala do islamismo. Né? O islamismo surge por volta de 630 na Península Arábica, e 100 anos depois, os muçulmanos invadem a Península Ibérica e vão conquistando o que hoje é Portugal, Espanha, e estão subindo, quase conquistando o que seria a França. Não conquistaram porque o Carlos Martel, em 732, venceu e barrou esse avanço muçulmano na Batalha de Poitiers. E aí os muçulmanos ficaram restritos apenas à Península Ibérica, ali na Europa. E dominaram a Península Ibérica por uns 700 anos. Foram expulsos só em 1492, que eles foram definitivamente expulsos da Península Ibérica. Então os muçulmanos dominaram muito tempo a região onde hoje é Portugal e Espanha, Península Ibérica. Mas eles
estavam avançando para a Europa e foram detidos em 732 pelo Carlos Martel. Bom, Carlos Martel então ficou cheio de glória, ficou muito famoso e tal, até que seu filho, o filho do Carlos Martel, chamado Pepino o Breve, se tornou um major-domus também e pensou, cara, se eu estou governando no lugar do rei, para que tem esse rei? E ele resolveu afastar os merovingios do poder. Para isso, o Pepino Breve, tem uma imagem dele aqui, cadê a imagem dele? Opa, volta aqui. Aqui. Certo? É importante notar que essas imagens nunca foram feitas depois, né, a partir de registros, são imagens fiéis da pessoa, mas representa aí o Pepino o Breve. Ele afastou os merovingios do poder e para isso, para se legitimar como rei, ele precisava do apoio da igreja. Então ele fez um acordo com o Papa na época para que o Papa legitimasse o seu poder. Tá? Então como é que foi o fim da dinastia merovingia? Tá? Naquele momento, Roma se achava ameaçada pelos lombardos. Os lombardos eram um povo bárbaro que tinha ocupado parte da península itálica, onde ficava Roma, a sede da igreja, certo? Então, Roma estava ameaçada pelos bizantinos, né, lá a leste, e ao sul pelos lombardos. Tá? E queria uma proteção contra esses dois impérios. Vamos lembrar que os bizantinos não tinham uma relação de muita amizade com os romanos do Ocidente, com os católicos do Ocidente, por causa daquela questão do cisma do Oriente, aquelas divergências teológicas que a gente viu na atividade passada. Então, a pedido do Papa da época, o Pepino o Breve, ele invadiu a Península Itálica, derrotou os lombardos e tomou terra dos bizantinos. Esse território foi doado ao Papa, né, e passou a se constituir o que se chama de Patrimônio de São Pedro. São terras que naquele momento pertenciam à Igreja Católica e estavam subordinadas diretamente ao Papa. Tá? Bom, o Papa, em agradecimento, reconhece Pepino Breve, então, como o novo rei dos francos. Acaba aí a dinastia merovingia e começa uma nova dinastia, chamada dinastia carolíngia. O nome da dinastia carolíngia se deve ao nome do filho do Pepino Breve, Carlos, que foi batizado de Carlos Magno e que governou o reino dos francos de 768 a 814, certo? Então, a dinastia carolíngia, ela tem esse nome por causa de Carlos Magno, que foi o principal governante do reino dos francos. Tá ok? Então, a partir daí a gente precisa entender qual foi a contribuição do Carlos Magno para essa história do reino dos francos. Bom, o Carlos Magno, como disse para vocês, filho do Pepino Breve, ele fortaleceu o exército dos francos, empreendeu uma série de batalhas para conquistar novas terras e ele pegava essas terras que ele conquistava e doava para os nobres. Com isso ele conquistava o apoio da nobreza. Então ele foi um governante que teve muito apoio da nobreza e com isso ele conseguiu, de certa forma, centralizar um pouco o poder nas suas mãos. O poder que estava centralizado, ou melhor, estava descentralizado na mão de diversos nobres, que eram donos de pequenos pedaços de terra, ele começa de novo a centralizar na mão do Carlos Magno. Bom, esses benefícios, e a palavra é essa mesmo, as terras que eram dadas para os nobres eram chamadas de beneficium, criaram um laço muito grande entre o rei e seus súditos, e com isso o Carlos Magno fortaleceu o seu poder. Com o poder fortalecido, Carlos Magno expande o reino para o norte da Europa, para o oeste, até a Península Itálica, e fortalece muito o reino dos francos. A força militar atraiu a atenção do Papa, que viu uma oportunidade para utilizar esse poder militar para proteger e disseminar a fé cristã. Aí o Papa vai, no ano de 800, em algumas fontes está 801, 800, vai coroar Carlos Magno o novo imperador do Império Romano do Ocidente. O Papa da época é o Leão III. Então,
Carlos Magno é coroado imperador do novo Império Romano do Ocidente no ano 800. Há uma diferença de fontes entre 800 e 801, ok? Mas por volta aí, no ano 800, Carlos Magno se torna o novo imperador do Império Romano do Ocidente. Por que esse título? Né? Por que ressuscitar o Império Romano do Ocidente? Olha uma figura aqui do Carlos Magno. É uma tapeçaria, acredito. Bom, esse gesto de criação do Império Romano do Ocidente servia para romper com o Império do Oriente, o Império Bizantino, que tinha aquelas divergências teológicas, tá? E ao mesmo tempo restaurar o prestígio do antigo Império Romano do Ocidente. Certo? Com isso, procurava-se garantir a supremacia da Igreja Apostólica Romana na pregação dos fiéis. Então, seria uma maneira também de fortalecer a Igreja. Com essa aliança, o poder do Estado se tornou importante também religiosamente. Essa é uma imagem bastante interessante daquela época. É uma imagem do Leão III coroando o Carlos Magno. Observe essa imagem, gente. O que nós podemos ver? Um rei está ajoelhado diante do Papa e o Papa colocando a coroa na cabeça de Carlos Magno. Isso é uma imagem muito forte que simboliza a submissão do poder político ao poder religioso. Na medida que o Carlos Magno está ajoelhado diante do Leão III, ele se mostra submisso ao poder da Igreja. Tá, ok? Tem uma questão interessante do vestibular da Unicamp, que caiu já há algum tempo, que fala dessa coroação do Carlos Magno. Então, falar como no mais santo dia de Natal, Carlos Magno entrou na Basílica de São Pedro, ajoelhado, diante do Papa, ungido pelos óleos santos, o Papa colocou a cabeça em Carlos Magno. Tá? E aí, depois dessa descrição, vai falar que o Napoleão Bonaparte, 1000 anos depois, 1806, se eu não me engano, posso estar errado aí, mas é por aí, 1806, se tornou o imperador dos franceses, mas na hora que o Papa foi colocar a coroa na cabeça do Napoleão, Napoleão tira a coroa da mão do Papa e o Napoleão se autocoroa. Napoleão põe ele mesmo a coroa na sua cabeça. Tá, ok? Foi bem diferente. O Napoleão estava mandando um recado para o Papa falando que quem mandava no país dele era ele, Napoleão, e não a Igreja. E aí o vestibular da Unicamp perguntava por que foi impossível para Carlos Magno se autocoroar, enquanto que para Napoleão foi possível ele pôr ele mesmo uma coroa na sua cabeça, vamos dizer assim, desrespeitando o Papa que estava lá. A gente só pode entender isso se a gente entender o papel da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ocorreu justamente para separar, entre outras coisas, para separar o poder religioso do poder político. Napoleão é uma figura que está depois da Revolução Francesa. Já Carlos Magno é uma figura medieval, onde o poder político se submete ao poder religioso. Tá, ok? Mas isso é só para a gente pensar um pouquinho, mas depois a gente vai estudar a Revolução Francesa com mais profundidade. Tá, ok? Bom, esse mapa aqui mostra a evolução do Império Carolíngio, chamado Império Carolíngio por causa do Carlos Magno, da dinastia Carolíngia. O que vale a pena a gente destacar nesse mapa aqui é perceber que essa parte em verde foi o que o Carlos Magno herdou do pai dele, o Pipino Breve. A parte em rosa foi o território que ele conquistou, ele ampliou. A parte laranja não eram territórios ocupados pelos francos, mas eram aliados dos francos, estavam dependentes da proteção dos francos. E nessas partes roxas eram as marcas, que eram territórios importantes dentro da estratégia de defesa do Carlos Magno. Eram as marcas defensivas do Império, certo? Então eles estavam em regiões de fronteira e eram militarmente mais
fortalecidos. Tá ok? Cabe destacar também, olha a palavra que está aqui na Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, Islã. A Península Ibérica estava tomada pelos muçulmanos nesse momento. Tá ok? Então, esse mapa dá para a gente ter uma noção de como Carlos Magno expandiu o império dele. Tá? Centralizou-se o poder. Tá? Só que organizar o reino não era muito fácil. Tá? Haviam diversos feudos, os senhores feudais também estavam acostumados a ter seu poder, suas prerrogativas. Tá? Quando o Carlos Magno morre, essa centralização não vai durar muito tempo, não. Mas durante o período em que Carlos Magno estava no poder, houve essa centralização. E o que ele fez de importante? Primeiro, ele dividiu o império em províncias, que eram chamados de condados. Então, os condados são uma criação, não dividir em províncias, mas o nome condado é uma criação do Carlos Magno. E esses condados vão ser governados pelos condes. O conde seria, então, uma pessoa que tem o poder de administrar, é o administrador, ele coordena o que acontece dentro do condado, ele aplica a justiça e é o chefe militar, organiza os exércitos. Ok? Só que o Carlos Magno ele não confiava plenamente, assim, cegamente nos condes. E ele enviava fiscais, chamados missi dominici, eram fiscais que iam, né, percorrendo os condados para ver se os condes estavam administrando tudo de acordo com o que o Carlos Magno queria. Ok? Ele também criou uma hierarquia dentro da nobreza. O conde é o administrador do condado, o marquês administrava as marcas e o duque governava os ducados. Foi criada então uma hierarquia dentro da nobreza, condes, marqueses, duques, esses títulos de nobreza que a gente conhece dos filmes. Tudo isso foi criado pelo Carlos Magno durante o Império Carolíngio. Bom, mas se a ideia era resgatar o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Ocidente era culturalmente muito desenvolvido. E o Carlos Magno, então, ele vai impulsionar um movimento artístico cultural dentro do reino. Ele vai tentar reunir sábios de toda a Europa, ali em Paris, principalmente, né, em outras regiões do Reino dos Francos, principalmente Paris, onde esses sábios estariam presentes. Ele vai incentivar o desenvolvimento das artes, como literatura, filosofia, matemática, e com o apoio da igreja fundou muitas escolas. Por que com o apoio da igreja? Vamos lembrar que quem sabia ler e escrever naquela época era o clero, os membros da igreja. Então, dificilmente fora da igreja alguém sabia ler e escrever. Então, as escolas só poderiam ser organizadas a partir da ação da igreja. É um período que na história da educação é chamado de patrística. Por que patrística? Porque quem tem a missão de ensinar é o padre. O padre é o líder espiritual, mas também é o professor que ensina as pessoas a ler e escrever. Certo? Então, o Carlos Magno realizou diversas cópias de obras greco-romanas, ajudando elas a se preservar até os dias de hoje. Pois bem, o Carlos Magno morre em 814, né? Ele deixa um único filho, Luís o Piedoso, que vai continuar governando o reino até 840. Tá? Então o poder continua centralizado até 840. Porém, quando o Luís o Piedoso morre, ele deixa 3 filhos. Vamos conhecer, sempre são 3 filhos atrasanando o pai que está na política. Né? Então, ele deixa 3 filhos e apenas um trono. Isso vai gerar uma guerra pelo controle do império. Certo? Então, os 3 filhos do Luís o Piedoso começam a lutar entre si. Como nenhum vai conseguir vencer o outro, em 843 eles assinam um tratado de Verdun. Verdun é uma cidade da França, ok? E nesse tratado de Verdun, eles dividiam o Império Carolíngio em 3 partes. A França Ocidental, que vai ficar com um dos filhos do Pipino Breve, que é o Carlos o Calvo. A França Central vai ficar com Lotário, que é o outro filho. E a França Oriental vai ficar com Luís o Germânico.
Então vejam, começa aí uma descentralização do poder. Havia um único imperador na época do Carlos Magno, do Luís Piedoso, de todas essas terras. A partir daí, o poder vai ser dividido em 3 pessoas. Na França Ocidental, França Central e França Oriental. Cada um dos filhos do Luís o Piedoso vai ficar com uma parte do Império Carolíngio. Tá, okay? Por que é importante a gente entender isso? Porque o que vai acontecer depois tem um pouco a ver com isso politicamente na Europa. Vai haver a desintegração do Império Carolíngio. E em 870, Lotário II morre, que é o filho do Lotário, e a França Central foi dividida entre Carlos e o Luís. Certo? Então, eram 3, passam a ser 2 reinos. Aí fica a França Oriental e França Ocidental. Tá? A França Ocidental vai passar por um processo de enfraquecimento da dinastia carolíngia. Né? Os érulos, os vikings vão invadir aquela região também. Aí os vikings já estão entrando na história nesse momento, começam a invadir a França Ocidental. E os reis carolíngios ali não conseguem segurar essas invasões e vão se enfraquecendo. Tá? Em 986, já estamos chegando perto do ano 1000, há uma desintegração completa da dinastia carolíngia na França Ocidental. Quando os senhores feudais daquela região, os nobres, colocam um conde parisiense chamado Roberto Hugo Capeto no reino, ou no comando do reino. É a dinastia Capetingia. Capetingia mesmo, não é trollagem no nome da dinastia, não. Então, o Hugo Capeto, ele se torna o rei daquela região. Só que é um rei meio enfraquecido. O poder do Hugo Capeto é muito dependente do poder dos nobres. Nesse momento aí, o poder já está totalmente descentralizado também. O rei é uma figura mais simbólica do que prática, ele manda muito pouco naquela região. No Império do Ocidente, também vai haver uma transformação que vai dar origem ao Sacro Império Romano Germânico. Olha que interessante, esse é o emblema do Sacro Império Romano Germânico. E esses símbolos aqui são símbolos das casas de nobres que apoiam esse sacro, estão dentro desse Sacro Império Romano Germânico. Tem Cristo crucificado no centro, mas por que o imperador do Sacro Império Romano Germânico também não vai ter um poder muito forte? Porque ele depende de cada uma dessas famílias para governar. São essas famílias que dão sustentação ao seu poder. Tá? Vamos ver como é que isso aconteceu. Tá? Em 911, também tem o fim da dinastia carolíngia na França Oriental. Certo? Porque naquela região os maiores senhores feudais decidiram eleger e criar um outro reino, o reino germânico, com uma feição mais alemã do que francesa. E a coroa foi entregue a Henrique I. O Henrique I então foi escolhido para governar essa região aqui, que é o Sacro Império Romano Germânico. Okay? Que na verdade é um apanhado de diversos feudos, diversos ducados, diversas condados, certo? Que vão estar em tese sobre o comando de um imperador, certo? Então Otto o Grande era filho do Henrique I, ele venceu os invasores érulos que estavam atacando essa região e foi nomeado imperador pelo Papa. Nascia o Sacro Império Romano Germânico, que apesar do título manteve-se frágil na sua organização. Por que era frágil? Porque o imperador dessa região, ele não chegava ao poder pelo nascimento. Sempre que morria o imperador, os nobres se reuniam para fazer uma eleição de um novo imperador. Era diferente, não era o nascimento. Então, isso significava que o cara, para ser imperador, precisava negociar com os nobres, precisava atender o pedido dos nobres. E ele ficava dependente dos nobres, então ele não tinha um poder muito forte. Então, nesse tipo de império, o imperador seria eleito pela alta nobreza. Dessa forma, sua autoridade dependia apenas de sua relação com os altos nobres. Ok? Então, é isso daí sobre o Império dos Francos.
façam as atividades, ok? Vou tentar acelerar a última atividade para vocês poderem finalizar e se ocuparem exclusivamente, né, das atividades, tá ok? Que vocês têm que fazer e da avaliação. Vocês também, vocês já devem ter visto, eu vou publicar antes desse vídeo como é que vai ser o critério da avaliação e como é que vai ser a entrega das atividades. Tá? Então, empenho, ânimo, vamos fazer tudo com qualidade e até a próxima.